Nós temos entre os principais nomes, Alan Gani, Freire Gomes, ex-comandante do Exército e que lá atrás disse à Polícia Federal que foi sim procurado por Jair Bolsonaro para tratar da possibilidade de um golpe que impedisse o retorno de Lula ao poder pela terceira vez. Como é que você avalia essa fase do processo, que tem muitas testemunhas de acusação, as quais vão ser também questionadas pelos advogados de defesa, que tentarão encontrar inconsistências entre o que foi dito e o que de fato teria acontecido? Evandro, de fato é uma fase bastante importante. Agora, até agora, as testemunhas, elas vêm confirmando que, de fato, houve alguma cogitação, alguma movimentação de uma ruptura institucional que a gente chama de golpe. Ou seja, Jair Bolsonaro, baseado em alguns dispositivos constitucionais, artigo 135, 136, 137, 142, iria acionar o Congresso daria a confirmação para ter uma intervenção das Forças Armadas. Essa cogitação, as testemunhas até agora e a própria versão da PGR vem confirmando. Agora, por outro lado, as testemunhas também confirmam que isso só não foi para frente porque Jair Bolsonaro não deu o aval. Na semana passada, teve, esqueci o nome dele, que estava envolvido no punhal verde-amarelo, que disse que cometeria crimes, né? O agente da Polícia Federal. O agente da Polícia Federal, muito bem. Ele disse o seguinte: a gente só está esperando o ok do presidente, que não houve esse ok do presidente. Onde que eu quero chegar? Mas algumas testemunhas dizem que o ok do presidente não aconteceu porque as Forças Armadas não embarcaram. Tudo bem. Houve a consulta às Forças Armadas e a dependência de que elas embarcassem no projeto. Como as Forças Armadas, em sua maioria, não aderiu, o ex-presidente Jair Bolsonaro, então, não repassou nenhum tipo de ordem ou de continuidade desse projeto. Ele avaliou que talvez não houvesse condições para a materialização deste golpe. Mas o ponto é, Evandro, que o golpe não se materializou. Eu digo o seguinte, nem a tentativa de golpe se materializou. Não teve ali uma movimentação de forças armadas, não teve um confronto armado, não teve uma grave ameaça, uma comunicação a fazer o mal para alguém. Não houve nada disso. Houve sim a cogitação. Essa cogitação não foi para frente, seja porque o ex-presidente hesitou, seja porque não havia condições, mas não se materializou o golpe. Não se materializando este golpe, não vejo por que Bolsonaro e seu entorno serem julgados por um crime de tentativa de golpe ou abolição do Estado Democrático de Direito. Você concorda com a análise do Gani, Piperno? Com uma parte dela. O fato é que, com a parte que descreve com minúcia de detalhes que realmente eles conversaram, eles articularam, ocorreram consultas, as Forças Armadas foram ouvidas a respeito disso. Outros segmentos, aí, essa testemunha da semana passada, os outros áudios que vazaram aí do Tenente-Coronel Mauro Cid na semana passada, ele conversando, inclusive, com um comunicador, né, conhecido, e aí o comunicador dizendo que não, vamos lá, né, enfim. E depois, mais tarde, o comunicador lamentando que o 8 de janeiro não deveria ter ocorrido naquele momento e que o presidente Bolsonaro deveria ter sido mais claro. Aí o outro dizendo que o presidente Bolsonaro deveria ter feito um aceno para que aquelas pessoas não fizessem o que de fato o mundo inteiro viu, porque, afinal de contas, a culpa daquilo recairia na direita. Então, tudo isso a gente já ouviu. Então, são duas coisas. Para mim, houve, sim, claro, uma urdidura golpista que, felizmente, não teve êxito, até porque, se o golpe tivesse sido concretizado, não estaríamos aqui discutindo isso, tá? Golpe é estado de exceção. A tentativa eu já acho que houve, porque muita gente se mobilizou, muita gente levou, digamos, o esboço teórico de alguns planos mais à frente. Faltou, naquele momento, um detalhe ou outro para que aquilo fosse consumado. Mas, além de tudo isso, há uma certeza
que estávamos, sim, governados por um presidente, no mínimo com o DNA golpista. Ou seja, ele cogitou, no mínimo, na mais generosa das hipóteses, nós estamos falando de um Jair Bolsonaro que consultou outros setores do Exército e da vida pública para saber da possibilidade de um golpe. Ou seja, um Jair Bolsonaro que não aceitou o resultado das urnas. Se depois disso ele não conseguiu levar adiante, é uma outra história. Aliás, os fatos vão descrever o que realmente aconteceu. Mas que ele tentou. Fala, Zé Maria. Olha, trata-se de um processo importantíssimo. Vai ficar na história política e na história do país. Uma acusação de golpe ou qualquer movimento de sublevação é seríssima. Na história da humanidade aí, há exemplos de termina em guilhotina, esquartejamento, enforcamento, ou seja, trata-se de uma acusação muito pesada. E eu também digo sempre que se não houvesse o quebra-quebra, a invasão dos prédios do Congresso, do Supremo e do Palácio, né, e eu faço questão de dizer, invasão dos prédios, não dos poderes, nós não estaríamos aqui discutindo isso e muito menos o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então a peça principal é aquele quebra-quebra e tem que ser visto assim. Foi um grande quebra-quebra, uma irregularidade, crimes foram cometidos, mas não houve invasão de poder, não houve golpe. No momento em que aqueles loucos estavam lá quebrando o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo poderiam fazer uma reunião online e decretar a prisão deles, para se ter uma ideia. Então, assim, esta é uma acusação muito grave e tem mesmo que ser discutida, mas como uma possibilidade, uma tentativa de quebrar prédios e não exatamente um golpe. Não houve um golpe. Houve reuniões, houve sim a organização de uma tentativa de organização para que o ex-presidente Jair Bolsonaro continuasse no poder. Ou seja, um quebra constitucional, um golpe. E o início disso, se houvesse esse início, seriam medidas legais, ou seja, estádio de defesa, estádio de sítio, que seriam votados no Congresso Nacional com todas as garantias. Durante um estado de sítio, não se pode cassar mandato, não se pode emendar a Constituição, ou seja, é um remédio que está nas prateleiras democráticas para ser usado, né? O estado de sítio, o estado de defesa estão lá regulamentados. Então, assim, é um julgamento muito sensível, vai ficar na história do Supremo Tribunal Federal e este momento aqui a gente tem a noção, primeiro, está rápido demais, tá bom, mas os prazos legais estão sendo vencidos. Essas testemunhas são indicadas pela Procuradoria-Geral da República, o início, né? Aí depois as defesas vão apresentar, já apresentaram os nomes e vão arguir as suas testemunhas. É isso que dá esse ar de legalidade no processo. Todos nós vamos ficar sabendo ali das entranhas de como e quando cada coisa aconteceu nesse processo. Processo muito sensível, mas a gente tem a impressão de já ter visto o final, né? Ô, Gustavo Segré, quando houve o início dos depoimentos dessas testemunhas que conversaram com a Polícia Federal, as Forças Armadas ficaram muito preocupadas com a maneira como isso mancharia ou não a reputação dessas forças de Estado, por causa de parte ou de um grupo das Forças Armadas apoiar essa elucubração sobre uma tentativa de golpe aqui no país. E agora havia um novo questionamento. Será que, ao retomar o julgamento, ouvindo generais, novamente as Forças Armadas não seriam colocadas no centro da discussão? Como é que você avalia a maneira como isso respinga ou não na atuação das Forças Armadas como um todo? Me parece, Evandro, que a instituição tem um nome e as pessoas dentro da instituição têm outro nome. E algumas mantêm esse nome no alto e outras não. Isso acontece com todas as profissões, não apenas com as Forças Armadas. Claro, a Força Armada tem um diferencial, precisamente a arma, né? O poder que dá a possibilidade de utilizar a violência, monopólio da violência, segundo está colocado na Constituição Federal. Mas esse processo, que eu espero, não, pelo que a gente vê, não é público, lamento, deveria ser público como no caso do mensalão, para a gente ver todas as estratégias, tanto da acusação quanto da defesa, observando que aqui a acusação não é apenas a Procuradoria-Geral,
nós observamos que esses prazos que estão se adiantando têm um único objetivo, e é um objetivo que eu coloco como subjetivo, uma opinião pessoal. Essa opinião é acelerar os prazos para que esse final que o Zé Maria está indicando, que provavelmente vai levar a uma condenação do presidente Bolsonaro, seja com o interesse de que ele não possa participar, isso foi dito inclusive para que não altere o calendário eleitoral, e que ele não participe das eleições. E não estou me referindo a uma participação como candidato, não, nem sequer como cabo eleitoral. Esses detalhes que muito bem o Piperno indicava, são detalhes que configuram a diferença entre um golpe de Estado e uma manifestação de quebra-quebra. Foi a primeira tentativa de golpe de Estado sem armas, a primeira tentativa de golpe de Estado que participaram pessoas com cadeiras de praia, vendedor de pipoca, vendedor de algodão doce, mulheres, idosas, meninos acompanhando os pais. Parece ser um golpe bem tupiniquim, mas de qualquer maneira também sabemos, isso poderia ter sido evitado. Agora a história já tem que tomar seu curso, mas seria muito interessante que a sociedade pudesse ver, sobretudo em questões onde eu tenho quase certeza, e se eu fosse advogado de defesa, pediria a participação como testemunha do ministro Flávio Dino. Ele estava como ministro da Justiça, ele estava no lugar dos fatos. Deveria ser interessante ouvir a sua posição. O G. Dias também estava abrindo a porta, servindo água para as pessoas que estavam aí participando. Tem que ser ouvido. E nós, sociedade brasileira, precisamos saber a verdade. A questão que divide entre uma tentativa de golpe e o golpe pode até ser muito tênue, mas uma questão é buscar alguma possibilidade, como certamente tudo indica foi feito, dentro da Constituição é uma coisa. Buscar através de uma ruptura institucional fora da Constituição é outra. E as penas deveriam acompanhar as duas possibilidades.